eu sou Luciane Medeiros, sou chefe da divisão de manuscritos. Eu vou mediar a mesa Manuscritos e Obras Raras, História, Memória e Acervo. Então, para compor a mesa, eu chamo a Patrícia Maria Campos de Almeida. Patrícia é doutora em Letras, PUC-Rio, professora do setor de Português, Língua Estrangeira na UFRJ e bolsista do Programa de Apoio à Pesquisa 2017. Chamo à mesa também Thaís Helena de Almeida, doutoranda de Memória Social, restauradora da casa, do Laboratório de Restauração FBN. Chamo também Maria Fernanda Nogueira, bibliotecária da Divisão de Manuscritos. Bem, o tempo determinado para cada comunicação é de 15 minutos. Eu vou monitorar de modo que, faltando 10 e 5, eu avise a vocês. E já vamos dar início, então, à comunicação Revelações sobre o ensino da língua estrangeira na gramática portuguesa e italiana, de José Morena, com a doutora Patrícia. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Quero parabenizar a organização do evento, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo dessa jornada de pesquisadores. Um agradecimento também à Fundação Biblioteca Nacional pela concessão da bolsa, né, para essa edição de 2017. E um agradecimento especial também aos funcionários com os quais eu tenho dialogado um pouco mais, o pessoal da pesquisa, divisão de manuscritos e também a divisão de periódicos, que são os setores onde eu tenho circulado um pouco mais. Antes de fazer a apresentação propriamente dita, eu queria fazer como meu colega de ontem, né, o Gilberto, que fez uma brevíssima contextualização, para explicar um pouquinho os motivos, né, de realizar essa pesquisa. Então, eu vou fazer o mesmo. Tá? Eu tenho participado de um grupo de pesquisa que se dedica à questão da historiografia linguística, trabalhando um pouco mais, de maneira especial, a historiografia do ensino de línguas no Brasil. Tenho me dedicado a trabalhar com obras publicadas no contexto brasileiro no século XIX e metade do século XX, fazendo levantamento, catalogação e análise dessas obras, de ensino de língua estrangeira, mas com foco um pouquinho mais especial para o ensino de português como língua estrangeira, que é a minha área principal de atuação, e também levantamento, identificação de documentos, de imagens dos autores dessas obras. E aí é nesse cenário, então, que se circunscreve o trabalho que eu vou apresentar para vocês, que é, então, baseado nessa obra de José Morena, Gramática Portuguesa, de língua portuguesa e língua italiana. Eu vou passar, então, a leitura para poder respeitar aí ao máximo o tempo. Podemos considerar que o estudo de uma obra de caráter didático nos coloca diante da possibilidade de transpormos a linha espaço-tempo, pois, a partir dessa obra e, obviamente, do discurso do autor do livro didático, podemos ter acesso aos contextos e situações representados, aos valores e às crenças desse autor sobre língua, ensino, aprendizagem e cultura, os quais, por sua vez, retratam também o que é vigente em um determinado tempo. Pode passar para fora. Os slides vão servir apenas para informações complementares, tá certo? Os objetivos do projeto, tanto o principal quanto os específicos, estão projetados ali no slide. Eu não vou tratar de todos eles, obviamente, né? Esses objetivos só poderão ser alcançados com uma análise multidimensional da obra, e hoje eu vou me dedicar a tratar de 3 dimensões, né, de modo talvez não tão aprofundado, né, em função do tempo. Então, eu vou me dedicar a falar dos aspectos físicos, das crenças do autor sobre língua estrangeira e temáticas afins, e, por fim, questões relativas à autoria. Pode passar. A investigação está inserida no campo da historiografia do ensino de línguas, como eu disse no início, que, por sua vez, se vincula à historiografia linguística. Assumimos que os textos aos quais nós, da área de linguagem, dedicamos atenção são, nas palavras de Swigers, e eu cito brevemente, o reflexo material da história da linguística.
A gramática de Morena é compreendida, portanto, como uma fonte de estudo a respeito do desenvolvimento das ideias e práticas linguísticas. O modelo metodológico proposto por Swigers e empregado para a análise dessa obra compreende o estudo do produto didático-linguístico em si, em segundo lugar, o estudo da matéria ou objeto da descrição, e, em terceiro lugar, o estudo a respeito dos atores envolvidos no processo de produção da obra. Então, vou passar a falar, né, como eu disse, do primeiro ponto de análise, que é o manuscrito como produto didático linguístico. Pode passar, aqui é só a capinha. O objeto de estudo sobre o qual nos debruçamos se encontra na divisão de manuscritos desta biblioteca e foi produzido no século XIX, sem precisão quanto ao ano de produção. E é identificado como uma gramática comparada. Estão em cotejo na gramática de Morena as línguas, como o título já sugere, italiana e portuguesa. Dividida em 3 partes, a obra apresenta prólogo e mais 2 partes onde são apresentados o conteúdo, que o núcleo duro da obra, né, denominadas Compêndio de Gramática Italiana e Gramática Portuguesa Italiana. De modo geral, as 323 folhas manuscritas estão em bom estado de conservação, permitindo ao pesquisador ou demais interessados a leitura integral de seu conteúdo. Tem algumas pequenas avarias, a lombada um pouquinho solta, mas a obra, de modo geral, bem conservada, e a gente consegue, então, acessar todo o conteúdo. Pode passar para o próximo. Do ponto de vista do processo de encadernação, estamos diante de um exemplar daquilo que Gonçalves, 2008, denominou de estilo brasileiro de encadernação no Segundo Reinado. Encadernação luxuosa com revestimento em veludo verde, que, segundo Márcico, cito, foi um material muito utilizado para a cobertura das capas e da lombada das encadernações imperiais. Na capa, vemos a imagem das armas do Império posicionada no centro em baixo relevo, incrustações, pode passar para o próximo, cortes dourados a ouro e guardas de tecido. Vale observar que os 3 lados do corte foram revestidos a ouro e receberam gravação de motivos ornamentais com o emprego das cores azul, branco e vermelho. O fato de a obra possuir na capa as armas do Império e a combinação das cores nacionais, verde e amarelo, indicam, segundo Moraes, que se trata de uma encadernação oficial. Finalizando a descrição física da obra, destacamos que na face interna da capa nós temos, no próximo slide, então, o Ex Libris da Biblioteca Nacional e, no canto superior, a gente tem o selo do encadernador. E a gente pode se perguntar de que vale tanta informação a respeito da obra, né, do ponto de vista físico. Então, alguns desses elementos, em conjunto, em cruzamento com outras informações, parecem permitir inserir a obra numa janela temporal menor, né? Inicialmente, ela sinalizada como uma obra do século XIX, e acho que a gente pode, então, diminuir esse tempo de produção. Então, ali, o primeiro fato... Pode voltar, né, já na folha de rosto, a indicação da homenageada, a imperatriz Teresa Cristina. Então, o ano em que ela contrai o matrimônio é 1843, e, portanto, pouco provável que essa obra tenha sido produzida antes disso, já que ela é a homenageada. A segunda informação diz respeito às armas do Império, que a gente tem na capa. Aquela imagem das armas do Império, ela contém 19 estrelas, que correspondiam às 19 províncias da época, e Lessa, em obra datada de 1930, assinala que, depois de 1879, as armas do Império passam a ter 20 estrelas, que correspondiam às 20 províncias da época. Então, a gente, de novo, infere que, pouco provavelmente, a obra foi produzida após 1879. E o terceiro e último fato diz respeito ao selo do encadernador. Tem ali o endereço, né, da encadernadora, e há estudos que resgatam a história da Lombaerts, que indicam que, em 1853, o estabelecimento se desloca da Rua da Quitanda e vai para a Rua dos Ourives. Né? Então, a gente já tem aí um período que está restrito, né, imagino aí, 1853 a 1879, no cruzamento depois
com os dados relativos à autoria, isso parece ganhar força, né? Então, são hipóteses bem prováveis e me parecem consistentes no momento. Vou passar, então, ao próximo item, que é a matéria do manuscrito. O ponto de partida para a análise da organização das partes que integram a gramática portuguesa e italiana é o prólogo. Este é composto por 9 folhas manuscritas numeradas em algarismos romanos. Com a escrita de seu prólogo, pretende Morena apresentar para o leitor as ideias iniciais sobre o assunto a ser abordado e tecer considerações sobre as escolhas metodológicas para a elaboração da sua gramática. Durante o desenvolvimento dessa parte, nós vemos reveladas algumas das crenças de Morena acerca dos aspectos que eu listei logo no início, né, como língua, cultura, como tem que ser organizada uma gramática, processo de aprendizagem de língua estrangeira. Então, no que diz respeito à visão do autor sobre a língua que deverá ser ensinada, ele faz referência a um falar e escrever classicamente uma língua, fazendo alusão a uma prática vigente na época que se traduzia em seguir os chamados clássicos, né? Uma vez que estes eram tidos como exemplos de correção gramatical e como os modelos a serem seguidos. Além disso, com sua gramática comparada, Morena espera que o aluno, ao término de seu estudo, tenha conseguido desenvolver a capacidade, e talvez aí bem modernamente falando, né, de falar e escrever na língua-alvo. Então, ele preocupado também com a habilidade oral, né, já lá no século XIX. Para tanto, elabora, então, a seguinte afirmação, que eu acredito estar projetada ali: nada eu julgo ter omitido que seja necessário a quem tenciona estudar a língua de modo que a possa falar e escrever corretamente e com propriedade. As palavras do autor fazem eco a uma crença que assumia que o conhecimento gramatical era o pilar a partir do qual se sustentava o ensino de uma língua estrangeira. Na visão de Morena... não, está ali no finalzinho, né? Pode voltar, são aquelas 2 falas finais. Não vou ler essa parte, não. Na visão de Morena, uma gramática que se propõe a ensinar uma língua estrangeira deve ser organizada de forma clara, de modo a facilitar para o aprendiz a busca por qualquer assunto que tenha esquecido. Além disso, a forma de organizar os conteúdos pode, segundo o autor, auxiliar o estudante a retê-los na memória. Tudo isso construindo uma imagem de um autor que, de fato, tem conhecimento sobre aquele assunto que ele se dispõe a tratar na gramática, né? Isso é importante para depois a gente entender a questão da autoria. Além disso, o autor reforça a importância de apresentar o conteúdo em uma gradação que parta do mais fácil em direção aos conteúdos considerados mais difíceis. Com base nessa premissa, Morena justifica a inserção da primeira parte, que é o compêndio. Então, como eu disse, tem 2 partes essa gramática. A primeira é um compêndio que trata de modo mais superficial de algumas temáticas que serão desenvolvidas posteriormente na gramática propriamente dita. Com isso, ele pretende preparar o aluno, citação dele, né, para este estudo e tornar-lhe o caminho mais plano e agradável. Pode ir. Desculpe, pode voltar, é o anterior mesmo. Ainda com relação à organização e apresentação do conteúdo, Morena faz uso de mapas e quadros sinóticos. Trata-se de quadros por meio dos quais o autor resume e organiza a informação. Então, aquilo que ele apresenta de forma textual, ele recupera e apresenta de modo organizado para o leitor. A organização visual da informação tem o intuito de facilitar a apreensão por parte do aluno. Agora sim, o próximo. Quanto ao processo de aprendizagem da língua estrangeira, Morena ressalta que este demandaria tempo. Em suas palavras, aprender uma língua estrangeira qualquer não é coisa de 2 ou 3 meses, mas sim de longos anos de aturado trabalho. O prólogo é finalizado com a indicação de que se trata de obra escrita para ser utilizada tanto por professores quanto por alunos interessados nas línguas que são objeto de estudo comparado e com sugestão de que um volume posterior poderia ser lançado em função da boa aceitação da gramática dele. E, por fim, merece destaque aí o evidente manejo da prática caligráfica. Eu não vou mostrar muita coisa, mas só ali no finalzinho do prólogo dá a impressão de que são 2 pessoas escrevendo a gramática. Na verdade, me parece que é uma mesma pessoa, mas que faz uso da prática caligráfica para chamar a atenção, seja de citações, de alguma informação relevante, né? Isso com o intuito, claro, de auxiliar o leitor e principalmente o estudante. Então, o compêndio
que está ali no slide seguinte, né, é composto por por aqueles conteúdos que estão listados lá, com o intuito de apresentar, como ele fala, os primeiros rudimentos da língua, com aqueles princípios de ir do fácil para o difícil e preparar o aluno para o estudo, né? Então, é a entrada do aluno no aprendizado daquela língua que ele propõe apresentar na gramática. O slide seguinte, claro que eu não vou falar das partes, né? Não teria nem tempo para isso, é realmente o núcleo mais importante do trabalho dele, é o maior volume da gramática, a parte que demanda maior tempo de análise. Então, esses capítulos fazem parte, então, da gramática elaborada por Morena. As explicações, elas são todas escritas em língua portuguesa. Ele vai empregar, como eu falei, esse princípio da comparação entre as duas línguas. Então, ele se vale da possibilidade de não tratar de modo mais detido sobre aquilo que é muito semelhante entre os dois idiomas, né? Então, ele faz essas ressalvas, às vezes, ao longo da gramática, e centra a atenção naquilo que, de fato, pode ser o mais difícil para um aluno brasileiro. Sobre as pistas de autoria, que, então, já é aqui o término da apresentação, que acho que estou ainda dentro do tempo, né? Infelizmente, a gente não tem ainda uma cara, né, para associar a essa autoria. Quem sabe a gente consegue localizar alguma informação, né, alguma imagem desse autor. As pistas que eu encontrei por enquanto, eu vou sinalizar agora para vocês. Tá? Foram feitas buscas considerando inicialmente a informação do selo do encadernador, então circunscrevendo a obra, né, a esse cenário do Rio de Janeiro. Foram buscas, até o momento, infrutíferas. Então, eu fui ampliando o escopo da pesquisa até que eu cheguei a algumas publicações, alguns documentos e alguns trabalhos que fazem referência a um José Morena, professor latinista na cidade do Rio Grande. Um professor que teria atuado em 2 colégios. Se você quiser, pode ir passando os outros slides, que vão servir apenas para mostrar um pouquinho onde é que eu localizei as informações, né? Então, um professor que teria tido passagem em 2 colégios privados daquela região, o Colégio São Pedro e Colégio União. Ele teria sido professor nos 2 e diretor do último colégio. Tem documentos, relatórios, né, de inspetoria que fazem menção a um José Morena, alguém que cumpria com os seus deveres, com as suas obrigações, na época em que ele era solicitado a enviar documentação, que é o conteúdo lá daquele primeiro documento. O nome dele, de novo, constando em algumas tabelas que visavam organizar, apresentar os professores e diretores e os vínculos empregatícios que eles tinham na época. E também 2 notícias que comunicam falecimentos de pessoas provavelmente ilustres naquele cenário, né, e que, num breve relato da vida dessas pessoas, fazem menção ao fato de que tinham estudado, na verdade, no Colégio União, na época em que José Morena tinha sido professor ou diretor daquela escola. É interessante porque esse José Morena, ele está circunscrito no período de elaboração da obra, então parece ser uma pista forte sobre a autoria, né? A partir do que ele aponta no prólogo, de fato, nós temos a ideia de que se tratava de um professor de idiomas, não é? As falas que ele tem sobre ensino, sobre língua, né, metodologia, então tudo isso conjuga a favor de realmente talvez um professor, e acredito que essas pistas, então, da autoria, elas são bem consistentes e continuo ainda perseguindo mais informações para poder fechar melhor essa questão relativa ao autor da obra.
A título de conclusão, então, podemos afirmar que a obra de Morena pode ser considerada um reflexo concreto da história da linguística, mais especialmente da história de ensino de língua estrangeira no Brasil, sendo, portanto, uma fonte de estudo sobre as ideias e práticas linguísticas vigentes em um determinado tempo e contexto. Essa etapa da análise nos permitiu, a partir daquilo que o manuscrito nos oferece, traçar um esboço das crenças sobre o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira no Brasil, considerando, por exemplo, que se entendia como língua e que aspectos deveriam ser valorizados no seu ensino. As etapas posteriores serão fundamentais para o aprofundamento da discussão, bem como para melhor delinear o contexto de produção e os autores envolvidos. Obrigada, Patrícia. Eu queria aproveitar e chamar à mesa nesse intervalo a bibliotecária Ana Virgínia Pinheiro, chefe de Obras Raras. Então, dando prosseguimento, vamos ter agora a apresentação de Thaís Helena com a comunicação Um Século de Memória dos Restauradores na Biblioteca Nacional, 1880-1980. Thaís. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao Marcos Vinícius pelo convite, ao Gastão, à equipe que organizou esse evento, a equipe do CPE, agradecer aos colegas, né, por esse trabalho e dizer que eu estou muito feliz porque realizar um evento não é fácil, né? A primeira edição é um pouco mais fácil, mas manter essa edição é que é um pouco mais complexo. Nós estamos na 4ª jornada, há de se comemorar, né, essa 4ª jornada. E dizer também que estou muito feliz de estar aqui podendo falar dessa pesquisa, porque eu cheguei a pensar em abandonar essa pesquisa em determinado momento, mas hoje eu estou apresentando, já estou na fase final desse trabalho, isso me dá assim, muito orgulho. Gostaria de agradecer aos amigos, aos colegas, aos amigos dos setores que me acolheram com a pesquisa, manuscritos, obras gerais, obras raras, periódicos. Dizer que a hemeroteca digital também tem um papel muito importante nessa pesquisa, né? E é isso. É um trabalho, por favor, Gastão. É um trabalho que eu, né, venho desenvolvendo aqui, pensando, né, na memória desses restauradores que trabalharam na Biblioteca Nacional, e esse é o tema central. Eu coloquei alguns slides que estão muito ligados assim, à academia, né, com hipóteses, com algumas questões, mas não vou me ater muito a essas questões, porque eu acho que o importante aqui é dar uma visão geral desse trabalho, dessa pesquisa que está sendo realizada. Bom, então é isso, é a memória desses restauradores e esse pensamento preservacionista, né, que vai sendo construído ao longo do tempo no Brasil, através da Biblioteca Nacional também, né. O recorte temporal, ele vai de 1882, quando aparece o primeiro profissional a trabalhar com restauração na Biblioteca Nacional, até 1982, quando o Laboratório de Restauração fecha por um tempo as suas atividades. Algumas questões, né? Quem foram esses profissionais que trabalharam, né? Será possível estabelecer uma relação de influências, né, internacionais nas ações desses profissionais? E como se dava a opção pelo tratamento, pelas metodologias e pelas técnicas que eles aplicavam no acervo. Gastão, por favor. E a hipótese que eu estou trabalhando é que o profissional conservador-restaurador surgiu de uma necessidade institucional, apoiado em práticas e ações orientadas por teorias e pensamentos internacionais. E sua trajetória contribuiu para fortalecer a Biblioteca Nacional como disseminadora de uma cultura preservacionista no âmbito dos acervos bibliográficos no Brasil. Por favor. Bom, essa pesquisa começou, né, como tudo, né, com uma pegada, um rastro, que eu encontrei um documento no Laboratório de Restauração que dizia, assinado por Adalberto Barreto, que dizia que era preciso desenvolver a divisão de bibliopatologia na Biblioteca Nacional. Bom, o que seria isso, né? Quem era Adalberto Barreto? Que divisão de bibliopatologia era essa que ele se referia, né?
porque assim, a minha memória, né, de preservação da Biblioteca Nacional estava ancorada, na verdade, em 3 marcos. Em 1902, quando se instala a oficina de encadernação ainda lá na Lapa, né, no prédio da Lapa. Em 1948, quando Edson Mota, restaurador do IFAM, volta dos Estados Unidos e monta o Laboratório de Restauração da Biblioteca Nacional. Em 1984, quando eles reestruturam o Laboratório de Restauração e começam, então, a investir na capacitação dos servidores, e eles, então, vão para a Europa para se capacitar. Era essa a minha ideia, né, de preservação da Biblioteca Nacional. Como todo trabalho, eu tenho que estruturar essa pesquisa, né, com autores que trabalham com memória, trabalham com patrimônio, bibliotecas, né. Apresento inicialmente quem era esse profissional conservador-restaurador, né, da história dessa profissão, e algumas teorias da restauração que vão embasar esse trabalho. Ali são alguns teóricos, né? Gastão, por favor. E são 3 capítulos que eu dividi nesse recorte temporal. Ele nasce, então, esse capítulo, para o recorte acadêmico, ele nasce em 1882, mas eu voltei um pouquinho ao tempo e descobri que nós tivemos um encadernador, um livreiro encadernador, entre 1824 e 1834. Ele era um funcionário da casa, devia ter um pequeno laboratório, eu não consegui identificar esse laboratório. Mas ela nasce diferente do que a gente pensa de uma biblioteca, né, de livros. A restauração nasce na iconografia. Ela nasce na preocupação de preservar e de restaurar as obras, as gravuras. É contratado o Auguste Sisson, que era um francês, litógrafo, desenhista, restaurador. Ele ele monta um pequeno laboratório dentro do setor de iconografia e ele, então, ele instrui o Luiz Montenegro. Volta um pouquinho, Gastão. O Luiz Montenegro, então, passa a ser o nosso primeiro profissional na atividade de restauração da Biblioteca Nacional. Todas essas atividades estão apoiadas na visita do Ramiz Galvão, de 1873, na Europa, que traz várias ideias de preservação. A ida do Ramiz Galvão suscita muitos artigos científicos, né, entre os pesquisadores europeus. E, sobretudo, pesquisas com insetos bibliófagos, né? Próximo, por favor. A literatura que eu encontrei do século XIX, falando sobre restauração, são manuais de como se restauram obras, né? Aquela do Bonardotti, ela é cheia de marcas de leitura, que eu acredito que seja do Sisson, mas eu não consegui provar essa minha teoria ainda. A revista, o livro, né, essa bibliofila, Connaissance nécessaire de um bibliofile, ele é de um bibliófago, filo, e bibliófago é outra coisa. E ele cita o Ramiz Galvão, né, como um importante bibliotecário brasileiro preocupado com a preservação do seu acervo. E isso foi interessante, porque suscitou vários artigos falando de Ramiz Galvão na Europa. Próximo, por favor. O segundo capítulo, então, uma coisa que eu queria pontuar é que os trabalhos de preservação na casa eram distribuídos por setores, né? Tinha setor de encadernação, setor de conservação e, no início do século, né, no final do século XIX, um pouco da restauração. Eram distintos, né? Em 1902, então, a casa instala a oficina de encadernação. Nós chegamos a ter 25 encadernadores. Né? Antes disso, a casa tinha oficinas particulares, eram uma média de 35 oficinas particulares que trabalharam para a Biblioteca Nacional no século XIX. E essa oficina ela é fechada pelo Mário Bering, né, que entra em luta com os funcionários das oficinas gráficas de encadernação. Esses são os nossos elegantes funcionários. Né, a única fotografia que eu consegui desse período, dessas pessoas que trabalharam, né, nessa oficina. A oficina ela é fechada. Volta um pouquinho só para ver se eu deixei de comentar alguma coisa. A oficina é fechada, e o trabalho, então, é focado... Pode passando. Passa, por favor.
Além desse trabalho de encadernação, a parte de restauração ela é um pouco abandonada, porque o Luiz Montenegro já não trabalhava tanto na restauração nesse período. Então, quem fazia a restauração dos livros e das gravuras, às vezes, era a oficina de encadernação. E o combate aos insetos, né, gerou assim, uma grande pesquisa nesse início de século, com vários autores, citando a Biblioteca Nacional. A gente tem o diretor da Biblioteca do Uruguai citando Cícero Peregrino, o Rouvier citando Ramiz Galvão, e essas confusões que nós vimos aqui nos jornais, né, que as pessoas brigavam nos jornais, e isso acontecia também no combate aos insetos, né? Cada um queria ser o dono da ideia, da melhor ideia para combater esses insetos. Então, nós tivemos vários pesquisadores, vários médicos, várias tentativas de novas tecnologias aplicadas ao laboratório de restauração. Um curioso dessas tentativas era o gás Clayton, à base de enxofre, que era um aparelho que desinfectava porões de navios e os esgotos do Rio de Janeiro. Foi testado numa das salas lá na Rua da Lapa, não surtiu muito efeito, então foi um pouco deixado de lado, né? Próximo, por favor. O terceiro capítulo, né, é o último, né? Começa com Borba de Moraes. Borba de Moraes entra em 46, e ele, então, preocupado com o estado de conservação das obras e do edifício, ele contrata uma firma por licitação, uma conservadora americana, e nela vem o Adalberto Barreto, aquele que escreveu sobre a divisão de bibliopatologia. Adalberto Barreto era um rapaz técnico em contabilidade, trabalhava nessa firma, ele se apaixona pelo acervo. Vou tentar. E ele, então, em conversas com Borba de Moraes, ele sugere a criação do laboratório de restauração. Isso só acontece com Josué Montello, com a vinda do Edson Mota, aí sim, o Edson Mota, em 48, que instala o primeiro laboratório científico de papel na cidade do Rio de Janeiro. E esse laboratório, então, além dos equipamentos que o Edson Mota, né, com as influências americanas, ele traz uma laminadora a calor, que era a Barrow, que foi a rotina do laboratório até a década de 70, e ele precisava, então, montar uma equipe, né? Vamos lá. Esse é só para vocês terem uma ideia de como as coisas não eram coordenadas, né? A conservação, a encadernação e a restauração, cada uma tinha a sua divisão. Elas não se falavam, né? Elas não se falaram até 1975. Próximo. Esse é o núcleo duro do primeiro laboratório, primeira equipe do laboratório de restauração. O Ivan Serpa, o artista, que trabalhou por em torno de 14 anos na Biblioteca Nacional. A Maria, que era conhecida como Mariazinha, carinhosamente. Mariazinha faleceu, né, cedo. E o Adalberto Barreto, que foi, sem dúvida, a figura mais representativa desse período, né? Próximo. Adalberto Barreto, ele mesmo dizendo que não tinha formação nenhuma, pediu ajuda ao Marcelo de Ipanema, que era seu amigo, e começaram a se corresponder com as instituições na Europa. Ele, então, acaba se correspondendo com o Instituto de Patologia do Livro, que tinha essa ideia da doença do livro, né? Por isso que era a divisão de bibliopatologia. E ele, então, começa a se corresponder, a Biblioteca Nacional compra os boletins, e é através dos boletins desse Instituto de Bibliopatologia de Roma que eles, então, se atualizavam nas técnicas e nas metodologias aplicadas ao acervo. Ele, então, querendo criar isso aqui na Biblioteca Nacional, em 1956 eles fazem um projeto. Era o projeto do laboratório, começando a reunir as áreas. Projeto do laboratório de restauração, projeto da divisão de bibliopatologia, um laboratório de biblioterapia, que eu ainda não consegui entender exatamente o que seria isso, e a oficina de encadernação, né? Esse é o projeto do Adalberto Barreto, né, em 1956. E em 1960 realmente é criado, então, essa divisão de bibliopatologia. Próximo, por favor. Já estou concluindo.
Adalberto Barreto era extremamente popular, ele era quase uma celebridade nos jornais da época, né? Não tem um jornal que fale com uma grande reportagem sobre a Biblioteca Nacional que não traga o Adalberto Barreto, ou então uma pequena fala, mas sempre traz alguma coisa sobre a conservação e restauração nesse período da biblioteca. Adalberto sempre apresentando a laminadora Barrow, que é esse equipamento que está aqui embaixo na fotografia, como um dos equipamentos importantes da rotina do laboratório. Ele dava aula, né? Ele era um professor nato, ele gostava de dar aula, então ele deu aula durante 10 anos, ensinando conservação e restauração, no Museu Histórico Nacional, no Arquivo Nacional, no Museu de Belas Artes, em várias faculdades. E... Pode, próximo, por favor. E ele era também um curioso, como ele dizia, eu sou um autodidata. E ele gostava de pesquisar insetos, fungos, e ele gostava também de associar a arte, né, como ele era conhecido como o doutor e o artista Adalberto Barreto, a ciência. Então, sempre quando ele tinha oportunidade, ele sempre estava ao lado de microscópio, de vidrarias de laboratório. Aquela vidraria ali no meio ainda está lá no laboratório de restauração, quem quiser conferir a peça. Sempre com lupa, pinça. Então, assim, ele sempre tentava associar a pesquisa, né, à ciência, para dizer que a restauração era mais do que uma arte, era a ciência também, né? E, em 1971, Janice Montemor entra como diretora e começa, então, a reestruturar a Biblioteca Nacional. E, em 74, com um convênio com a Unesco, vem uma restauradora italiana, Maria Lili de Franco, e faz um relatório do que ela viu durante 15 dias na Biblioteca Nacional. Por conta desse relatório, foi um relatório muito duro em relação à metodologia que o Adalberto praticava no laboratório de restauração. Ela questionava as técnicas ultrapassadas que ele fazia. Ela acabou, então, se oferecendo, a Unesco oferece algumas bolsas de capacitação. A Janice Montemor, ao invés de escolher um funcionário do laboratório, ou mesmo o Adalberto, escolhe 2 bibliotecárias que não conheciam nada da área de restauro, para ir para a Itália, passar 4 meses para se capacitar. Uma foi a Celi Pereira, da Publicações Oficiais, e outra a Gilda Lefreve, das referências, né? Elas passaram lá 4 meses, na volta, um pouco depois, Celi assume as obras raras e a Gilda vai trabalhar com Adalberto Barreto, né? Adalberto Barreto, então, ele é afastado das salas de aula, ele deixa de aparecer nos jornais, nas revistas, e ele também não foi contemplado com a bolsa, né, de capacitação. Então, ele acaba nesse isolamento institucional. Em 1977, ele pede aposentadoria. A Gilda Lefreve assume o laboratório de restauração, se aposenta em fevereiro de 82, e o laboratório, então, por não ter ninguém, ele fecha as portas. E ela vai trabalhar na UF como professora, e só em 84 é que há um novo movimento para reabrir, para reorganizar esse laboratório, com a Celi já aposentada, mas voltando, né, a coordenar essa reorganização. E aí entra essa equipe que está, uma parte dessa equipe que está aqui hoje conosco, que é o Jaime Spinelli, Tatiana, a Cida Márcico, o Fernando, e é essa gente, então, que é resultado dessa reorganização do laboratório. Então, eu estou mais ou menos nesse caminho, ainda tem algumas coisas para fechar, mas espero concluir e defender em fevereiro. Estão todos convidados, né? Obrigada. Parabéns, Thaís. Achei inspiradora essa fala. Essa continuidade de 100 anos, com essa turma que está aí, né? Retomando. Tenhamos esperança. Próxima fala vai ser a busca e o encontro de clássicos impressos no acervo de obras raras da Fundação Biblioteca Nacional, uma parceria entre a FBN e a UFRJ, com Ana Virgínia Pinheiro. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Virgínia Pinheiro e eu sou bibliotecária. Eu peço desculpas pelo meu atraso. Nós estamos em obras, na divisão de obras raras, e eu tive que me encaminhar para lá para uma troca, administrar uma troca de pessoal.
Eu vou apresentar uma ação que foi implementada na Biblioteca Nacional, especificamente na divisão de obras raras, no ano passado. E a ideia é que essa ação desperte ou motive os colegas, as pessoas, a modelarem, né, a usarem esse modelo para trazer um novo olhar sobre o processamento técnico, sobre a guarda, preservação, acesso às coleções e aos acervos que compõem a divisão de obras raras. Esse trabalho resultou de essa apresentação, uma parceria entre duas bibliotecárias, eu e Joyce Lacorte, que está sentadinha bem ali, né, que ia me ajudar na projeção, aí não houve necessidade, porque a gente tem um Gastão aqui, e o professor Fábio Froven de Sales Muniz, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pode seguir, por favor. Bom, então a ideia, assim 15 minutos, eu vou falar um pouco dessa cooperação técnica, uma cooperação técnica firmada entre a Faculdade de Letras da UFRJ e a Biblioteca Nacional, pontualmente a divisão de obras raras da Fundação Biblioteca Nacional. Falar rapidamente sobre o desenho desse projeto. É um documento firmado entre as duas instituições, tem processo aberto e tudo mais, nós temos prazos, metas a serem alcançadas. Vou falar um pouco sobre a compilação de um catálogo de busca e acesso, que está em andamento, é o nosso catálogo online, que está sendo corrigido a partir dessa parceria, e vou apresentar os diferentes produtos já alcançados, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos a partir do segundo semestre do ano passado. Bom, então, trata-se de um acordo de cooperação técnica intitulado Os Clássicos no Acervo de Obras Raras da Biblioteca Nacional. A ideia de fazer um trabalho especificamente sobre os clássicos não é recente, ela é bastante antiga. Eu diria que ela começou especificamente em 1982, quando eu coloquei meu pé aqui dentro da Biblioteca Nacional e comecei a catalogar obras em latim, sem saber absolutamente nada de latim. E eu acho que a maioria dos bibliotecários que cataloga e que classifica e que indexa, e os profissionais que trabalham com documentos em línguas clássicas, as chamadas línguas mortas, né, línguas antigas, utilizam as normas disponíveis para catalogação, para indexação, classificação, que seja, para dirigir o seu procedimento, independente ou não, independente do conhecimento da língua. Mas, em 1844, uma revista portuguesa dizia o seguinte sobre o acervo da biblioteca: possui hoje a Livraria Pública do Rio de Janeiro para mais de 72 mil volumes, e apesar de ter falta de muitas obras em diversos ramos científicos e filológicos, modernamente adiantados, todavia abunda em clássicos, sendo riquíssima a sua coleção. Vamos lá, seguinte, por favor. Então, vou fazer um breve histórico. Quando eu falo em clássicos, eu estou falando essencialmente em obras impressas em grego e latim. Okay? Então, olha só, em 1982 e 89, foi criado pela bibliotecária doutora Célia Ribeiro Zayer, né, e eu fui uma das funcionárias da Celi de Souza Soares Pereira, porque em 1982 ela começou na Biblioteca Nacional coordenando o subprojeto Integração de Acervo Histórico. Eu entrei em 82 e em 84 eu assumi a coordenação do projeto, quando a Celi saiu do projeto para criar o Centro de Pesquisa e Treinamento em Papel, né, o CPTP, Centro de Pesquisa e Treinamento em Papel, que deu origem hoje à nossa coordenação de preservação, sob o patrocínio de projetos governamentais e com o apoio da então diretora Célia Ribeiro Zayer, né? O CIA, de 82 a 89, tinha em sua equipe de bibliotecários catalogadores 2 especialistas em latim. Um deles também dominava o grego, que era o professor Luiz Felipe Barata Monteiro, e a professora Cátia Jane de Souza Machado, que ainda está hoje na Biblioteca Nacional, trabalhando no projeto Resgate. Né? Ela substituiu a Célia Ribeiro Zayer, substituiu a Esther Caldas Bertoletti na coordenação do projeto Resgate. O professor Luiz Felipe Barata Monteiro, infelizmente, nos deixou em meados dos anos 90. Mas nós tínhamos esses 2 latinistas que examinavam as obras e apontavam, pasme, onde começa e onde termina o título. Né? Qual é o comprometimento do nome do autor no meio de uma frase, que é o título em latim,
porque as normas de catalogação nos obrigavam a pontuar, a colocar uma série de sinais entremeando o texto e que poderiam mudar o sentido do texto, né, porque o texto está em latim, né. Em 2004, já na chefia da Divisão de Obras Raras, nós montamos uma exposição Clássicos da Biblioteca Nacional, sugerida pela professora Maria das Graças Moraes Augusto, que estava organizando um evento científico na UFRJ, viriam pesquisadores do Brasil inteiro, então era uma oportunidade de se mostrar o que a Biblioteca Nacional possuía nesse universo. Em 2011, montamos uma outra exposição, Livros de Sempre, Tesouros da Antiguidade Clássica no acervo da BN, sugerida pelo professor Henrique Cairos, também do IFIX, como parte do 18º Congresso Nacional de Estudos Clássicos. Vejam só, já estava se estabelecendo um diálogo com o pesquisador, um diálogo que ultrapassava a relação bibliotecário-usuário, um diálogo em que o bibliotecário se inseria na pesquisa do usuário. Nós estávamos formando uma verdadeira equipe já de trabalho, de troca, de difusão do conteúdo da biblioteca, de tal modo que o pesquisador venha para a Biblioteca Nacional. Uma coisa que eu observei quando assumi a chefia em 2004 da Biblioteca Nacional é que o pesquisador não vinha, quem vinha era o bolsista. O pesquisador, o indivíduo que trabalha com a pesquisa, que é o titular da pesquisa, mal vinha à Biblioteca Nacional e desconhecia muitas vezes o montante do acervo. Ele tinha informação do acervo através dos seus bolsistas. Em 2013, apresentei um ensaio, Musas Errantes, os Tesouros da Antiguidade Clássica, obras que estavam seladas há 50, 60 anos ou mais, sem nenhuma consulta, num colóquio que aconteceu em Coimbra. Esse texto foi publicado em 2015, em que eu faço uma descrição de como é a catalogação de grego, segundo os códigos de catalogação anglo-americano, que nós praticamos. Os textos em grego são simplesmente omitidos ou substituídos por expressões tipo em grego, ou língua exótica, e coisa semelhante, né? Em 2004, foi feita uma oficina e uma exposição em obras raras, um seminário na Biblioteca Nacional e foi criado o Grupo de Pesquisa em Crítica Textual, sob a coordenação da professora Maria Olívia Saraiva e do professor Alessandro Rolim de Moura. Eu faço parte desse grupo de pesquisa e este projeto é um dos produtos dessa linha de pesquisa. Em 2016, foi feito o desenho do acordo de cooperação, os clássicos do acervo de obras raras, por mim e pelo professor Fábio Froven, que também é membro do grupo de pesquisa, e esse acordo foi assinado pela presidência da FBN e pela diretoria da Faculdade de Letras. Em 2016, esse acordo foi registrado como projeto de pesquisa no Sistema de Informação e Gestão de Projetos do MEC pelo professor Fábio Froven e desde 2017 nós estamos operacionalizando o projeto. Aqui algumas imagens. Em 82, olha eu lá, como eu era magrinha aqui. Em 2014, a oficina do grupo de pesquisa, o professor Fábio Froven sem barba, aqui, simpaticão, um grupo reunido na oficina de crítica textual. E em 2017, o treinamento que foi dado pela equipe de bibliotecários da Divisão de Obras Raras, a equipe de pesquisadores, especialmente bolsistas na área de letras latim, sobre bibliografia material. O trabalho deles se restringia à bibliografia literária, que é o exame do conteúdo, do texto, do assunto, da distribuição dos elementos na catalogação, e a nossa parte é a descrição material, bibliografia material. Pode seguir. Bom, a vinculação do projeto na UFRJ, ele é um programa de extensão, na verdade, é um programa articulado Internacionalismo, Identidade e Prazer da Faculdade de Letras da Universidade Federal. Na Biblioteca Nacional, ele é uma ação dentro da Divisão de Obras Raras. O público-alvo para a UFRJ é a equipe de bibliotecários da Divisão de Obras Raras. Para a Biblioteca Nacional, é o usuário e pesquisador de clássicos impressos em grego e latim. Ok? Vamos lá? Frente. As metas eram examinar 288 itens, isto é, 208 incunábulos. Nós vamos corrigir as descrições por erro mesmo de redação, principalmente, dos 208 incunábulos já catalogados e processados pela Biblioteca Nacional, e mais 80 simélios. A expressão simélio é uma expressão antiga, usada só na bibliofilia e na bibliografia brasileira, basicamente, que designa o mais raro entre os raros, né? Os muito raros.
selecionar 30 títulos para microfilmagem, digitalização e preservação e 150 títulos para a elaboração do catálogo de clássicos da Fundação Biblioteca Nacional. Essas são as metas antes de acontecer isso tudo que nos aconteceu. Vamos lá. Pode seguir. Já foi. Tá? Aí o objeto de trabalho eram os livros raros em grego e latim, com ênfase para títulos censurados, que geralmente compõem 2 coleções na divisão de obras raras, a coleção Cemitério e a coleção Inferno. A coleção Cemitério é um nome consagrado na bibliofilia que designa aquelas coleções que estão fora de consulta. O usuário vem, pede, ele preenche o formulário, nós vamos lá, olhamos, examinamos e devolvemos o formulário indicando que a obra está fora de consulta. Eu estou falando de obras que foram impressas para serem utilizadas no hemisfério norte, tá? E que vieram para o hemisfério sul, encontraram um clima, um ambiente, temperatura, insetos, um universo totalmente diferente do universo para o qual esse conjunto foi criado. E a coleção Inferno são obras que, em algum momento, ou por qualquer razão, foram proibidas. E que, porque foram proibidas, né, levando em consideração que, neste país, o Estado e a Igreja nunca foram separados, qual era o bibliotecário, né, de uma instituição pública num Estado que era essencialmente católico, que pediria, por exemplo, patrocínio para restaurar a obra de um excomungado? Ok? Então, de um modo geral, na coleção Inferno, nós temos autores excomungados, autores censurados e assim por diante. Vamos lá, aí é só um visual do que é a coleção de incunábulos, né? As diferentes condições materiais desses itens, tá? Pode seguir adiante. Os livros raros, notadamente os primeiros impressos, incunábulos, é um conceito formalizado, não existe nenhuma norma ou alguma característica material especificamente que estabeleça que incunábulo é uma obra publicada desde o advento da tipografia, em cerca de 1440, até o ano de 1500. Tá? Isso é uma data firmada, consagrada na literatura. Então, notadamente, os primeiros impressos em grego e latim guardam ainda as características materiais que testemunham as práticas de desenho do livro antigo, manuscrito medieval e renascentista. Vamos lá? Quais são essas características? Primeiro, a falta, é uma falta original de página de rosto. Os primeiros incunábulos, as primeiras obras publicadas não tinham página de rosto. O incipit e o explicit são as fontes de informação. O incipit é o início do texto. Incipit ou incipit significa, em latim, aqui começa. Explicit, aqui termina. Então, eram os lugares de onde nós tiramos os dados para a descrição de incunábulo. Tipos de letras diferentes, né? A mais recorrente é a letra carolíngia e a letra gótica. A letra carolíngia é uma letra que ela é alongada e você tende a confundir as letras, principalmente o F com o S. Né? Incompletude, olha só, é lugar comum que uma obra que tenha 400 anos, 500 anos, sofra de alguma forma de incompletude. Falta uma página, faltam 2 páginas, depois de 500 anos de sobrevivência. Né? Perdas de suporte, por ação especificamente de insetos. Marginália é uma expressão latina que designa as anotações manuscritas ao longo das páginas. Rasuras, principalmente impostas por censores. E abreviações e abreviaturas. Né? As abreviações são de foro íntimo. Eu abrevio uma palavra do jeito que eu acho que eu vou entender. E a abreviatura, comumente, tem um padrão. Eu sigo um padrão no modo de abreviar. Vamos lá, a próxima, por favor. Qual era o problema? O problema era buscar e encontrar clássicos impressos no acervo de obras raras da Fundação Biblioteca Nacional. Pode seguir. Qual era a situação? Primeiro, os sistemas eletrônicos geralmente foram criados para acervos correntes. Segundo, os sistemas eletrônicos, em sua maioria, não reconhecem sinais de um alfabeto que não seja aquele em que foi baseado. E terceiro, a transcrição do título com abreviações e abreviaturas, por exemplo, é informação inócua nos sistemas eletrônicos disponíveis, que não conseguem ler o título como ponto de acesso. Então, nós estávamos, pode seguir, transcrevendo títulos incompletos. De modo geral, nas nossas catalogações de livros em latim e grego, então, os títulos são incompletos. Então, quais eram os procedimentos que foram assim pré-determinados para essa parceria? Primeiro, a descrição bibliográfica e bibliológica da obra pelo bibliotecário. Nós nos ocupamos da bibliografia material, essencialmente. Exame da obra pelo especialista em latim e grego, que trabalha com a bibliografia literária. E a troca continuada de conhecimentos entre o bibliotecário e o especialista em latim e grego no processo de catalogação. Estabelece-se uma relação de transdisciplinaridade. Tá? Pode seguir, por favor.
as etapas que são rotinas continuadas, não necessariamente nessa ordem, né, elas podem inverter eventualmente. Então, nós fizemos e fazemos continuamente treinamento da equipe, análise bibliológica, descrição bibliográfica e registro patrimonial, distribuição dos itens por cada pesquisador, análise literária, que é o exame dos itens, elaboração de notas de raridade e de importância, seleção para restauro, microfilmagem e digitalização. Nós usamos o sistema híbrido de preservação, nós microfilmamos e digitalizamos e, eventualmente, restauramos, e a compilação do catálogo de clássicos da divisão de obras raras. Os benefícios previstos, claro, otimização da catalogação de clássicos, identificação e difusão de clássicos. Nós temos, os nossos pesquisadores, especialmente os que estão em colaboração conosco, dizem que estão encontrando textos que eles nem imaginavam que existiam. Okay? Compilação de um catálogo seletivo, ampliação dos recursos de acesso em todos os níveis, pelo usuário e pelo bibliotecário. Pode seguir. As dificuldades encontradas. Primeiro, o estado físico da obra. A multiplicidade de características materiais surpreendentes, né? Cor, marcas de leitura, sinais. A obra na fachada da BN, que interditou sucessivamente diversos armazéns de obras raras e os laboratórios de microfilmagem e digitalização entre julho e dezembro de 2017. E o tempo breve das bolsas de extensão. Uma bolsa de extensão dura uma quantidade X de horas. Por exemplo, 60 horas uma bolsa de extensão. Mal dá 2 meses de trabalho de um bolsista que foi treinado. Então, nós temos um treinamento contínuo. Pode seguir. Os resultados obtidos, né, em 1 ano, então nós vamos pedir renovação do projeto por conta da qualidade dos resultados obtidos, embora, sob o ponto de vista das metas, nós não tenhamos alcançado por conta de todos esses problemas. Né? Nós temos 50 catalogações corrigidas, 50 notas de raridade e importância geradas, 2 obras microfilmadas, 9 incunábulos pré-microfilmados, eles foram microfilmados antes do início do projeto, 11 obras digitalizadas, isso é quase um monumento, levando em consideração as dificuldades do laboratório, um curso de latim, ministrado pelo professor Fábio Froven, sob a égide do Planor, um manual, o Latim nas Obras Raras, encaminhados para publicação na BN, uma versão preliminar do catálogo de clássicos da Fundação Biblioteca Nacional, com 58 itens, encaminhada para publicação na BN. Vai sair no número, espero, talvez, nos próximos números dos anais. Vamos lá? Aí um exemplo de uma catalogação corrigida. Né? Aqui são páginas do livro que foi catalogado. Pode passar para a página seguinte? Como era e como ficou. Tudo que está em vermelho são as intervenções do latinista, do especialista em latim, depois de examinar a obra. Né? Nós temos casos em que eles acrescentam uma nota especial informando sobre um conteúdo que não está explícito na página de rosto. Não é o caso desse exemplo, mas nós temos vários casos assim de notas geradas pelo especialista em latim, porque ele reconheceu no conjunto que ele examinou um item, um capítulo que o título não descreve. Pode seguir. Bom, enquanto a interação transdisciplinar entre processamento técnico e pesquisa não alcançar volume significativo do acervo e se consagrar como rotina, a divisão de obras raras da biblioteca continuará a manter itens não catalogados ou processados de modo imperfeito. Então, qual é a intenção? Nesse momento, a gente está com um acordo. É um acordo que tem hora, tem tempo para acabar. A ideia é que esse acordo se transforme efetivamente numa rotina e que nós tenhamos nos quadros da Biblioteca Nacional especialistas em grego e latim que nos ajudem neste trabalho, como já aconteceu um dia. Né? Isso é necessário. Acho também que esse tipo de trabalho, conversando lá com o professor Fábio, abre um espaço de trabalho extraordinário para o especialista em grego e latim, cujas turmas de formação estão crescendo de modo emblemático nas faculdades de letras atualmente. Né? Pode passar, por favor? E último, nosso e-mail de contato. Muito obrigada. Obrigada, Ana Virgínia. Excelente esse exemplo, essa inspiração aí de relação bem profícua entre pesquisa e processamento técnico. Parabéns. Vamos passar agora para a última comunicação da nossa mesa. Vai se chamar Histórico e Mudanças do curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, com a bibliotecária da Divisão de Manuscritos, Maria Fernanda Nogueira. Boa tarde. Bom, vou tentar ser bem sucinta, porque todos os meus colegas foram bem regrados no tempo, para não passar vergonha. Então,
Eu vou falar sobre histórico e mudança do curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. E, para quem não sabe, esse curso ele se situou na Biblioteca Nacional, foi o primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil, o terceiro curso da América Latina, e parte da documentação sobre esse curso, hoje em dia, forma a série Curso de Biblioteconomia, que é parte integrante do Fundo Biblioteca Nacional, que é o Fundo Histórico Institucional, que está na divisão de manuscritos, com o qual eu trabalhei. E, para iniciar, eu vou falar, na verdade, o meu foco é a formação do profissional bibliotecário, seja nos exames de admissão, para esse profissional entrar no curso, né, o que se exigia de uma pessoa para ela se tornar bibliotecário, quanto também da grade curricular, né, o que se esperava formar, né, quais eram os bibliotecários que saíam formados do curso de biblioteconomia. Só um instantinho, voltar. Eu escolhi para ilustrar, inicialmente, essa fotografia. Não é a fotografia mais famosa, essa é a aula inaugural de 1915. Tem uma fotografia dos professores, que aparece Constâncio Alves, outras figuras ilustres aqui, mas eu foquei nessa fotografia porque é a fotografia dos alunos, né? Então, como eu estou trabalhando com a formação, eu escolhi essa, e que você já vê aí uma curiosidade, que dentro dessa turma toda, a turma inicial, só aparecem 2 mulheres. Então, só aí você já vê uma diferença de perfil do profissional bibliotecário. Pode passar. Aqui é uma pequena e rápida cronologia, né? O curso, legislamente, né, legalmente, ele inicia em 1911, ele não vai efetivamente iniciar em 1911, eu vou falar disso posteriormente. Depois, em 1922, é criado um curso técnico, que seria uma junção, uma parceria entre 3 instituições nacionais, que eu também vou mencionar, também não vai adiante. Então, há um hiato aí entre 1922 e 1931, quando ele é retomado para a Biblioteca Nacional, e ele permanece e segue na Biblioteca Nacional de 1931 até 1969, com a criação da Federação das Escolas Federais, a FEFIEG, que mais tarde vai se tornar a Unirio. Pode passar. Então, essa primeira etapa, como podem ver, eu datei de 1915 a 1922, porque em 1911 a gente não teve turma. Na verdade, a ideação do curso ela surge em 1903, mas ele só é levado adiante a partir de 1910 com a criação desse prédio sede, que é um prédio que tem infraestrutura para sediar o curso, né? Mas em 1911, a ideia, na verdade, a criação do curso era para formar profissionais capacitados para trabalharem na própria Biblioteca Nacional. Então, era uma formação profissional interna, né? E, por conta disso, ainda foi muito tímida nos primeiros anos, 1911, 1912. A gente tem documentação de inscrição de funcionários, mas era muito pouco, era 1 ou 2, então não tinha uma procura tão grande de alunos. Os professores também ainda não se sentiam preparados, porque eram os próprios chefes das seções, né? A biblioteca tinha 4 seções, bibliografia, manuscritos, iconografia e numismática, e eram chefes das seções que formavam os alunos. Por isso você vê esse caráter realmente de formação profissional, né? E por conta em 1915, que tem uma profusão maior de inscrições, que surge essa primeira turma. Como a gente pode ver ali é o conteúdo programático da época, né? O conteúdo ele segue uma linha erudita da École des Chartes, da França, né? Então, o cunho biblioteconômico nessa época era uma formação mais voltada para uma fase humanista, né? Ela era uma fase humanista calcada no modelo da École des Chartes, em que seus profissionais eram sempre ilustres personalidades, eram escritores, historiadores, literatos, pessoas cultas em geral, né? Era uma formação mais enciclopedista. Pode passar. Aqui eu tirei um exemplo, que no exame de admissão dessa época você tinha que fazer uma composição escrita em português, uma prova oral sobre geografia, história universal, que a gente até brincou, né, em Marte, história de Marte também, do buraco negro, né, que é do universo como um todo, é universal, e história literária, tradução do francês, inglês e latim. Ou seja, a gente tem 2 provas de admissão de 1916 e uma delas, curiosamente, a pessoa tinha que versar sobre a Primeira Guerra Mundial, a visão dela sobre a Primeira Guerra Mundial. E aqui eu separei como exemplo também 2 provas, uma da matéria, não dá para ver daqui, mas eu tenho aqui, da prova de numismática e a outra de paleografia e diplomática. E aí se percebe, não dá para ver muito bem, né, porque está meio escuro, mas ele tem pontos, por exemplo, em numismática, sistema monetário grego, sistema monetário romano, era realmente um cunho mais erudito, né? E, além de tudo, eurocentrado, né? O estudo sobre a falsificação na Europa, a origem, processos de falsificação. Em cartografia se ensinava sobre a história da escola holandesa de cartografia. Então, sempre tinha esse viés, né, eurocêntrico e também erudito, né? Pode passar. Aqui, em 1922,
a gente tem umas anotações sobre a respeito do funcionamento da Biblioteca Nacional e das atribuições necessárias ao profissional bibliotecário. Como eu já mencionei, né, o curso visava formar o profissional bibliotecário. Então, essas atribuições nada mais eram do que atribuições para se formar o bibliotecário, né, no curso, né, o que se esperava de um curso, de uma formação de um bibliotecário. Aí a gente consegue ler aí. Qualquer que sejam, porém, a organização de uma biblioteca, o seu pessoal deve ter certos conhecimentos gerais próprios do homem culto e conhecimentos especiais próprios do seu ofício. E ali embaixo ainda continua, né, numa outra parte dessa mesma anotação, bibliotecários em maior escala, mas também os demais funcionários da Biblioteca Nacional, devem ter noções gerais de muitos ramos dos conhecimentos humanos, como o direito, a história, a geografia, a filosofia, a literatura, as ciências físicas e naturais e algumas línguas das mais conhecidas. Ou seja, eu não passaria também. Pode passar. Pode clicar de novo, ok? Em 1922, pode dar mais um cliquezinho para aparecer. Obrigada. Em 1922, vai surgir esse curso técnico, que, na verdade, visava a formação de profissionais de 3 instituições: a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional e o Museu Histórico Nacional, né? Funcionaria como várias matérias em várias instituições, dependendo de suas especialidades. A Biblioteca Nacional ficaria, né, responsável pela história literária, paleografia e epigrafia, bibliografia e iconografia e cartografia. Nisso já é interessante reparar que, por exemplo, a diplomática, que era uma matéria da Biblioteca Nacional, fica responsável pelo Arquivo Nacional, ou seja, já há uma ligação maior da diplomática com a arquivística nesse período. Esse curso não vai adiante, porque os professores da Biblioteca Nacional reclamam que eles não têm como sair das aulas em outras instituições. Além disso, eles não recebiam para trabalhar como professores, eles eram chefes, lembrando que eles eram chefes de divisão, então eles já tinham uma divisão inteira para organizar, e além disso ainda dá aula e não recebiam nada mais para isso, né? E então esse curso não segue, não dá prosseguimento. Pode passar. E aí ele se restabelece, né, ele volta só para a Biblioteca Nacional em 1931. Aí a gente já tem uma mudança, que é a criação de 2 anos letivos, que já tinha antes sido vislumbrada em 1919, já se pensava que não era suficiente um ano só para dar toda essa matéria. E vai criado esses 2 anos, que é o primeiro ano, bibliografia, paleografia e diplomática, e o segundo ano, história literária, com aplicação à bibliografia, iconografia e cartografia, né, que é estudo e descrições e catalogação das cartas geográficas. Nesse a gente já vê que, apesar de ainda ter um cunho erudito muito forte, já se pensa um pouco mais na técnica, né, na aplicação. A história literária é uma história literária específica, né, com aplicação à bibliografia. Ali eu botei para ilustrar uma prova de diplomática, que também já é prática, né. Existia uma prova prática antes, mas a prática aparece mais nesse período. E, nessa época também, o Constâncio Alves ele chega a enviar uma carta para o presidente da Biblioteca Nacional, e que encaminha ao ministro, né, da Educação, falando sobre a problemática de você dar história literária depois de dar bibliografia, né, porque a bibliografia seria uma matéria de catalogação e classificação, digamos assim, né, ensino sobre a história do livro e tudo mais. Então, ele fala que o professor teria que explicar um pouco sobre história literária já no primeiro período. Vou beber um pouco d'água mesmo. Estou com sede. Obrigada. Porque eu estou tentando falar rápido, me desculpem. E acaba que o aluno teria que aprender posteriormente uma coisa que ele vai aplicar, teria aplicado anteriormente. Então, há uma mudança do segundo ano que se inverte para o primeiro ano em 1933. Pode passar. Aí, em 1933, tem o edital de matrícula para o curso de Biblioteconomia, que eu vou ler aqui, que eu não consigo. Aqui. Que eles solicitam para aprovação, para entrada no curso, a prova necessita de português, francês, inglês, latim, aritmética, geografia, historiografia, coreografia, que é uma especialidade da geografia, e história do Brasil. Ou seja, ainda também exigia uma cultura geral do profissional bibliotecário. Pode passar. E aqui a gente tem a década de 40, que eu considero, na verdade, um grande marco na biblioteconomia no Rio de Janeiro, né? Conforme eu mencionei, a biblioteconomia no Rio de Janeiro sempre teve um viés francês da École des Chartes, mas em São Paulo, a partir de 1929, já existia um cunho norte-americano, né, que era baseado
na Columbia University, né, na Biblioteconomia da Columbia University. Mas no Rio de Janeiro, nessa década de 40 é quando vai ter uma mudança um pouco dessa visão, e eu selecionei duas partes que eu achei importantes, né? Uma que eu vou começar da de baixo, que é o projeto do curso fundamental de biblioteconomia, que aparece já com uma visão de 2 anos, com 10 cadeiras e cursos de especialização. Nesse projeto, né, ainda se pensa a cultura, né, francesa, se fala, né, o curso deve ser uma mistura do básico para a formação de profissionais e cultura devido à deficiente cultura do candidato. Ou seja, parte do pressuposto que as pessoas não têm mais cultura nessa época e você tem que exigir delas. E deve-se exigir curso secundário e exame vestibular sobre história literária, história do Brasil e 3 línguas, inglês, francês e latim, mais datilografia. Já aparece um aspecto técnico de tecnologia mesmo, né? De domínio da tecnologia. Não, pode voltar, só um instantinho. E tem também a criação do curso de Biblioteconomia do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, né? Porque existe nessa época uma criação do cargo de bibliotecário auxiliar e bibliotecário pleno. Então, para a formação desse bibliotecário auxiliar, é criado esse curso, que não é um curso exatamente acadêmico de formação, nenhum deles era, né? Mas não era de uma formação especializada, era um curso mais de, como vou dizer, de um avanço, né, do profissional para o auxiliar. Ele é mais técnico, né, seria mais técnico do que o outro. E ele é dado pela biblioteca, uma das organizadoras, né, é a bibliotecária da biblioteca do DASP, da época, a Lídia de Queiroz Sambaqui, que é uma das vislumbradoras, né, uma das idealizadoras do IBBD, que é atualmente IBICT. E você vê que já aparece aí catalogação e classificação nesse curso do DASP, administração, que não existe, né, anteriormente no curso da Biblioteca Nacional, e organização de bibliotecas, e bibliografia e referência. Ou seja, existe um diálogo, né, essa é uma hipótese minha, que existe um diálogo muito grande da biblioteca, do curso de Biblioteconomia do DASP com o curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Então, a meu ver, muito da entrada da visão norte-americana, a Lídia de Queiroz Sambaqui, ela foi estudar nos Estados Unidos, ela volta para conversar com Gustavo Capanema sobre como ela ficou, se viu vislumbrada com as bibliotecas dos Estados Unidos, como lá o serviço ao público tinha mais valor e um estudo maior do que o serviço erudito, né, da salvaguarda dos documentos. E quando ela traz isso para cá, para o Rio de Janeiro, para essa biblioteca do DASP, o curso de Biblioteconomia do DASP, tem um entrelaçamento, né, com o curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Pode passar. Aqui eu botei para mostrar uma distinção da prova de bibliografia da Biblioteca Nacional de 1917 e uma prova do curso de Biblioteconomia do DASP. Aí a gente consegue ver, né, à esquerda, a prova de bibliografia, com aquele cunho bem erudito mesmo, né, falando sobre a invenção da imprensa, as características do livro antigo, e essa prova, em tese, elas dariam mais ou menos a mesma matéria, né, e a prova do DASP já trabalha com uma questão de como seria a entrada do autor, se fosse o título, se fosse a entrada por siglas, já tem um viés mais técnico. E já se percebe também, se reparar, essa prova do DASP, ela é do professor Otávio Calazans Rodrigues, que foi professor do curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, ele foi diretor de seção daqui também, e essa prova é de 43. Ela acontece antes da reforma curricular, que é quando vai ter uma entrada efetiva da visão norte-americana no curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Pode passar. Aí é a reforma curricular de 44, né, que eu selecionei, eu vou ler só essas palavrinhas selecionadas ali, que é o aparecimento de organizar e dirigir bibliotecas, executar serviços técnicos de bibliotecas, orientação das técnicas fundamentais e difundir conhecimento no campo da biblioteconomia. Ou seja, uma coisa que também antigamente parecia, né, que os cursos eram muito enciclopedistas. Ou seja, você deveria ter um conhecimento geral, porém a produção do conhecimento não aparecia. E aí já aparece, né, nesse decreto. E tem uma criação, deixa eu ler aqui, dos cursos fundamental, o curso superior e cursos avulsos. Também já se pensa na atualização do profissional, com essa formação dos cursos avulsos. Pode passar.
Aí é só exemplo de ilustração, né, 2 exercícios de catalogação e classificação, de 47, já se trabalha com a definição do que seria nome, de como seria a entrada do nome, como seria uma ficha catalográfica. Pode passar. E a gente chega na década de 60, que é criado o nível universitário, né, bibliotecários. A gente está no período, né, do governo Jango, então um dos projetos de reforma é o projeto universitário, né, esse início da década de 60. Então, a gente tem os bibliotecários com um nível superior já, a criação de 62 do currículo mínimo, que a gente se quebra essa dicotomia do ensino de São Paulo e Rio de Janeiro, né, todos vão ter as mesmas matérias, as mesmas disciplinas, a incorporação de disciplinas de documentação, a alteração do tempo de duração do curso para 3 anos, passam a ser 2 anos iniciais do curso, 1 ano do curso fundamental, 2 anos do curso superior, e o estabelecimento de 2 turnos, que é o turno diurno e o turno noturno aqui na Biblioteca Nacional. Com isso, há um aumento significativo, né, de alunos se inscrevendo, uma formação também mais significativa e um problema de estruturas na Biblioteca Nacional, tanto de espaço quanto também de material. A gente tem vários documentos mencionando tipo quebra de projetor, quebra de máquina do curso, tem vários problemas estruturais. E também a regulamentação do exercício do profissional bibliotecário, né? Tanto o nível universitário quanto a regulamentação do profissional, obviamente, também demandam uma procura maior, né, dos alunos. Pode passar. Aqui são o que aparece, né, nessa reforma de 62, que também já aparecem as palavras executar, serviços técnicos, né, administrar bibliotecas, organizar ou dirigir serviços técnicos, e os cursos avulsos com a função de atualizar os conhecimentos, divulgar os conhecimentos e promover a homogeneidade básica dos serviços de biblioteca. Deixa eu passar. Aqui, pode clicar mais uma vez, por favor. Aqui é um plano de aplicação de 67, que ele menciona que até então, ele já está próximo de saída aqui da Biblioteca Nacional, né? Ele menciona que até então há uma formação nos cursos de 1.080 bibliotecários, é bastante coisa para um curso que, com interrupções, né, funcionou cerca de 50 anos, e ele já fala também da possibilidade de se ver os cursos avulsos da Biblioteca Nacional como uma pós-graduação, que vão ocorrer efetivamente durante a década de 70. Né? Aí, aqui, para finalizar, eu vou falar sobre como o ensino da biblioteconomia. Pode passar, que é só a referência, porque eu sou bibliotecária, né? A gente não tem como fugir à raiz. O ensino da biblioteconomia, e, consequentemente, a biblioteconomia enquanto ciência, tem uma localização histórica, assim como uma localização política, né? Como podemos ver nas influências francesa e norte-americana, dependendo do momento em que o mundo se volta a determinadas potências econômicas, né, e culturais. E essa epistemologia nos dá uma visão mais ampla do próprio fazer profissional na atualidade. Por isso, a importância de se debruçar sobre essa memória do curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, que é constituinte da memória da biblioteconomia no Brasil, né, no país também. Já está ali tem o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. E muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Foram ótimas todas as comunicações. Parabéns a todas. A gente vai abrir agora brevemente para algumas perguntas. Você está com o microfone? Passa. Quem quiser se inscrever, por favor, levante a mão. Júlio. Adorei a palestra, enfim, eu cheguei um pouco atrasado, mas todas que eu pude escutar. O que eu achei interessante é a ausência da Grã-Bretanha, né? Quer dizer, de toda a tradição inglesa em biblioteconomia, que o Brasil parece que sempre ficou à margem, era França e Estados Unidos só. Essa era a minha dúvida. Deixa eu só dar uma conferida, se mais alguém tiver uma pergunta, a gente recolhe 3, a mesa responde e a gente encerra o bloco. Ali ao meio, por favor. Bom, a minha para a professora Patrícia, na verdade é mais um comentário que eu pude perceber que você está pesquisando sobre o personagem, mas também está com alguma dificuldade para encontrar informações sobre ele e tal.
E a sua pesquisa me lembrou um pouco de uma colega sua do departamento também, lá da Faculdade de Letras da UFRJ, Gisele Batista, que está estudando o Galeano Ravara, que é um italiano, também passou por Portugal, veio para o Brasil, fundou o jornal e era um divulgador da cultura italiana, que também teve uma passagem pelo Colégio Pedro II, uma passagem rápida, ela ensinou italiano, inclusive ele, se eu não me engano, esteve envolvido também com um método de ensino de italiano, mas, se eu não me engano, o período é um pouco anterior ao seu, acho que ele falece em 1855, e pelo que eu lembro, sua obra é de algo em 1870, não é isso? Mas, de qualquer jeito, os dois parecem ter ligação com a Teresa Cristina, né? O Ravara se comunicava com ela por cartas e parece que ele veio para o Brasil a convite dela. Então, bom, enfim, pode ser de repente uma espécie de rede de sociabilidade dela que trazia esses personagens para cá para divulgar a língua italiana e, enfim, o método de ensino. Só um minutinho. Mais uma pergunta, que aí a gente encerra o bloco de perguntas e eu passo para vocês. Só uma observação para a Patrícia também sobre a identidade que você está buscando. Você falou do Rio Grande, né? No Rio Grande tem um gabinete de leitura muito importante. Você tem contato com eles? Porque talvez você encontre informações lá. Mais alguém? Então, eu vou passar para respostas aqui na sequência. Fernanda primeiro, Patrícia depois, tudo bem? Bom, em relação à Inglaterra, porque, na verdade, a biblioteconomia na França, como o ensino universitário como um todo, né, ele tem uma influência maior na Europa, né, por isso a biblioteconomia francesa é a biblioteconomia que se prevalece, né, na época. E depois a biblioteconomia americana ela aparece como um diferencial, porque nos Estados Unidos eles têm uma visão, até hoje mesmo, da biblioteconomia como uma especialização técnica. Tipo, você não forma profissionais bibliotecários formados, né, tipo de graduação. Você faz especializações para ser bibliotecário. Então, eles têm uma visão diferenciada. Por isso que as duas escolas são as que influenciam mais, porque são modelos mais hegemônicos e dicotômicos ao mesmo tempo. Agradeço, né? Desculpa, não sei seu nome. Ricardo, agradeço o seu comentário. Realmente a UFRJ é um universo. Eu confesso que eu não conheço a Gisele, mas vou procurar informação. Depois eu vou até pegar com você quando acabar o sobrenome dela. A pesquisa realmente ela é muito grande, né? Eu ainda preciso investigar os laços, se é que eles existem, né, que possam unir a Imperatriz e José Morena. Né? Então, no período que eu estou pesquisando, o período em que o José Morena atuou lá no Rio Grande, tem uma passagem do imperador por lá, né, em 1865, ele vai por conta dos conflitos que existiam naquela região, mas ainda não consegui estabelecer muito bem esses links todos, né, entre todos esses personagens. Eu estou tentando, na medida do possível, esgotar, e aí já fazendo referência ao comentário do Pedro Paulo, né, eu estou tentando esgotar as possibilidades de investigação aqui no contexto do Rio de Janeiro, se é que eu vou conseguir esgotar, e para, em seguida, chegar lá no Rio Grande. Então, eu já fiz realmente um levantamento, inclusive de alguns locais e pessoas que eu gostaria, né, de buscar para poder aprofundar a investigação, tentando identificar, inclusive, alguns documentos. E aí posso aproveitar minha resposta só para fazer um comentário, né? Porque aí eu vou aproveitar um gancho. Um desses documentos que eu estou buscando é o Diário do Rio Grande, uma edição de 1861, porque tem algumas notícias relativas ao José Morena. E, primeiro, obviamente, eu fui buscar o Diário do Rio Grande aqui na Biblioteca Nacional, fui à divisão de periódicos e aí eu vou fazer um comentário sobre a questão do especialista, né, que foi assunto da fala da Ana Virgínia. No momento em que eu fui pesquisar o Diário do Rio Grande, ele está microfilmado e no mesmo microfilme tem uma série de periódicos produzidos no sul do Brasil.
e eu observei que havia alguns em alemão. Isso chamou um pouquinho a minha atenção por causa da minha trajetória de investigação, porque eu já investiguei materiais didáticos produzidos no Brasil por imigrantes alemães. E muitas dessas obras elas eram escritas em caracteres góticos. Então, aqueles jornais me chamaram um pouquinho a atenção. No meio deles, havia um que tinha como título Roloni, Roloni com R. E aquilo eu achei estranho, porque não parecia nada que eu conhecesse. E fui passando o microfilme, né, investiguei o Diário do Rio Grande, de fato ali não tinha nada que pudesse ser útil para a pesquisa, e cheguei até o Roloni. Quando eu vi, era um jornal produzido no Brasil, em caracteres góticos, e aí, na verdade, não era Roloni, era Coloni. Então, daí, às vezes, a participação do especialista, e o Irineu ontem perguntou a respeito da contribuição do pesquisador que está aqui na biblioteca. Eu acho que essa também é uma das contribuições, né? Na medida em que ele encontra alguma coisa com que ele possa contribuir. Então, apesar de não ser objeto da minha pesquisa, mas eu procurei a bibliotecária, sinalizei para ela, porque havia não só essa questão nesse jornal, mas e alguns outros que estavam listados com alguns erros, porque o original era em gótico, né? Então, uma letrinha ou outra que não correspondia. Mas eu fico muito grata com os comentários e depois eu pego com você o nome da Gisele. Bem, então, para não avançar no horário da mesa subsequente, a gente encerra. Uma impressão que eu tive da mesa como um todo, né? Assim, de um resgate de práticas de restauração e quem eram os profissionais. É uma pesquisa que me parece assim fundamental para mim, que trabalho com acervo, né, e que encontro diferentes procedimentos de restauro, até conversando com os pesquisadores do próprio laboratório, que nos auxiliam na tomada de decisão do encaminhamento para o restauro. A colocação da professora é fundamental, porque nós vamos corrigir isso, com certeza. A catalogação de periódicos, especialmente periódicos do século XIX, é feito dentro da divisão de obras raras, e nós temos uma parceria bem estreita com o nosso usuário. Nós procedemos a uma atividade que nós chamamos de entrevista de referência. Nós trazemos o pesquisador para o nosso universo de processamento. E, com isso, nós temos conseguido ampliar significativamente o número de pesquisadores titulares de pesquisa que têm vindo consultar o acervo da divisão de obras raras. Nós temos uma quantidade significativa de usuários remotos, mas temos conseguido conquistar o pesquisador, não só o pesquisador que vem buscar o acervo, como o pesquisador interno da divisão, que está descobrindo no acervo impresso, nos primeiros impressos, informações que eles não encontram em manuscritos. Talvez, eu não sei, parece que existe uma tradição do pesquisador, especialmente do pesquisador em história, de que ele é um pesquisador de arquivo, né, do documento manuscrito. E parece-me, né, que as pessoas que traçaram esse método de pesquisa esquecem que muitos manuscritos se perderam e o que sobreviveu foi o que foi impresso deles, né? Então, há casos, e muitos casos, em que o documento impresso efetivamente complementa o manuscrito. E no caso da pesquisa da Maria Fernanda, que eu adorei, eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre memória da biblioteconomia na Unirio. E nós temos uma série de explicações, de conjecturas contextualizada por conta de várias mudanças. Uma coisa que eu tive curiosidade foi o curso para auxiliar de bibliotecário, que eu acho que nunca chegou a se efetivar. De fato, agora nós temos o auxiliar de biblioteca, o técnico em biblioteconomia, o licenciado, né, e o bibliotecário propriamente dito. Mas uma contextualização que nós costumamos fazer, no caso da questão da influência francesa e influência norte-americana, é que a influência americana era essencialmente, né, no âmbito da economia nacional. O advento do nosso curso coincidiu com a formação das escolas técnicas. Buscava-se um bibliotecário erudito no início do século XX, porque se entendia que era uma pessoa de ótima formação.
As escolas técnicas que foram criadas no mesmo período eram para os descendentes dos pobres, que não podiam ser doutores. Foi criada pelo governo militar, que impôs a República, né, no final do século XIX. Então, elas foram criadas, modeladas a partir de um modelo estadunidense, né, que começou a criar a escola técnica em praticamente todas as áreas de conhecimento científico, que eram pessoas que tinham muito mais habilidade manual do que intelectual. Isso, com certeza, interferiu no nosso laboratório de restauração. Nós, com certeza, tivemos vários técnicos que eram habilidosos manualmente e de pouco conhecimento científico na formação, como nós tivemos em biblioteconomia. Adorei compor essa mesa, né? Adorei ter esse contato com pesquisadores do acervo e pesquisadores de métodos e procedimentos para o desenvolvimento do acervo. Acho que a gente precisa repetir isso mais vezes, né? Obrigada. Essa é uma feliz constatação que tivemos ao longo dessa jornada e de outros eventos, né? Essa reunião de pesquisadores, de técnicos da casa, tem sido muito valiosa para todos nós. Então, queria agradecer as apresentações, a todos vocês, parabéns. Obrigada, Vinícius, pelo convite da mediação. Vamos ao intervalo de 10 minutos, muito breve. Na volta, temos a mesa subsequente para fechar o evento. Obrigada.